para o último case de hoje, antes do intervalo. Uma questão interessante agora para a gente acompanhar. Reurbier. E Reurbier é raro, né, gente? Então nós temos aqui Reurbier, condomínio de lotes, Aras das Claras, Viamão, Rio Grande do Sul. Bola nas costas aqui. Condomínio de lotes de Águas Claras, né? Águas Claras em Viamão, tá? Vai ser apresentado pelo Jefferson. Pode passar, Jefferson? Não é o Jefferson. Mudou. Vai ser apresentado pela arquiteta urbanista Débora Francelli, da diretora técnica da Reurbani, que é uma empresa que desenvolve trabalhos de regularização fundiária pela Reurb em vários municípios do Brasil. E vai apresentar, então... Vai apresentar também, Zé? O Zé é o diretor. Ela é a diretora técnica, ele é o diretor geral. Então ele vai ficar de perto aqui para ver se está tudo certo. José Elmir Melo da Silva, né, que é o diretor da Reurban. Então, passa a palavra, nós temos 20 minutinhos no máximo. Tá? Prometo. Bom, então, pessoal, boa tarde a todo mundo. A gente vai passar rápido aqui o nosso caso, Reurbier. A gente vê poucos casos assim, que são debatidos de Reurbier. Até alguns municípios têm medo de fazer Reurbier. Mas se vocês forem ver, não sai nada diferente do que acontece nas outras Reurb. A gente vai apresentar o caso do condomínio de lotes das Águas Claras, em Viamão. Quem conhece Viamão ali deve conhecer volta ali. Aras das Águas Claras. Aras das Águas Claras, isso. Então, o condomínio de lotes, tá? Ele é algo bem comum nessa região, porque os loteadores irregulares, eles faziam as vendas desses condomínios como sítios de lazer. E, na verdade, era um parcelamento de solo regular. Eles abriam, então, uma associação, uma sociedade, vendiam sítios como área de lazer e depois ia acontecendo esse desmembramento, né, parcelamento irregular do solo desses condomínios. A gente tem condomínios e tem casos de loteamentos também. Então, por uma situação do histórico da área, por que eles foram adquiridos, que na finalidade inicial não era... O objetivo não era que fossem para habitação, enfim, o próprio município já considera essa região como uma área de interesse social, né? Até pelo poder aquisitivo, as construções, as casas, né? E então já foi instaurado num primeiro momento, essa é a planta, né? A planta que não foi a registro, não foi aprovada no município. Não foi aprovada no município do projeto urbanístico, onde eles vendiam esses lotes, claro, que depois a gente chega lá, é uma realidade totalmente diferente, porque já acontece o parcelamento do parcelamento dentro do condomínio. Então, ele é de 1997. Aqui, então, a gente tem a etapa de vistoria técnica que a gente realiza do loteamento, tá? Pequeno texto ali, mas é todas as informações que são os critérios da Reurb, né, para enquadrar em Reurb, que a gente vistoria do loteamento, se tem luz elétrica, as questões das infraestruturas essenciais. Vocês vão ver aqui, a gente vai apresentar outros cases, e amanhã tem uma apresentação, que os nossos modus operantes, eles são bem parecidos. Nós somos crias de Porto Alegre, né, da BGM aí, aprendemos com elas, com a Vanesca e com a Simone. E aí, então, a gente leva para os outros municípios essa facilidade de ver a Reurb de um modo mais rápido e menos complexo, sem, né, criar leis municipais que acabam aí prejudicando o andamento da Reurb ou trancando a Reurb. Aqui, então, a Assembleia Geral com os moradores, né, então tem toda essa questão de levar para eles quais são os benefícios da Reurb, e qual é o nosso trabalho, o nosso papel durante esse processo da Reurb. Então, a gente chama os moradores para reuniões.
sempre em campo, sempre perto deles, para que eles possam, né, tirar suas dúvidas do processo e aderirem ao processo de regularização. Aqui a equipe de campo trabalhando, fazendo as medições. E aqui, então, é onde a gente tem a instauração dessa REURB e REURB-E no município de Viamão. O perímetro da REURB, georreferenciado, a gente traz as informações da matrícula, o fluxograma, que é criação do Luciano Varela. O fluxograma é algo que a gente faz dentro da REURBANE, tá? Para facilitar que o município identifique quem são os proprietários e lindeiros que devem ser notificados dessa matrícula. Então, a gente desenvolve todo esse trabalho para facilitar aí, né, e levar o mais completo para o município essas informações. Que fique claro, a empresa privada não faz notificação, quem faz notificação é o município. Eu falo porque a gente, né, às vezes é cobrado dessa parte. Levantamento topográfico com todos os elementos, né, que compõem o loteamento. E aí vocês podem ver ali que a gente tem alguns açudes e banhados nos perímetros e dentro do loteamento, que vocês vão ver que isso vai interferir depois na nossa questão ambiental. É por isso que a gente traz esse caso também específico da questão ambiental. Aqui a gente também teve uma faixa de domínio do DAIA, tá? Que a gente teve que aprovar junto ao DAIA o acesso do loteamento, né? Então a gente teve que fazer um projeto desse acesso e ter autorização, porque ele sai na RS. E cabe salientar, né, que dentro desse manual também tem especificações para regularização fundiária, então flexibilizações para regularização fundiária de acessos a loteamentos, condomínios irregulares. Aqui então o projeto urbanístico, eu fiz algumas ampliações para vocês verem que a gente sempre apresenta a planilha diária dos lotes, a lote, perfil viário das vias, o perímetro, as informações de lote. E aqui então o caso específico que a gente tem, a gente vai complementar e o José complementa, que é a questão ambiental, né? A gente tem lá, a gente teve muito a participação do meio ambiente, né, da Secretaria de Meio Ambiente de Viamão. Quase todas as áreas que a gente atua em Viamão, elas são próximas de cursos d'água, né, ou às vezes quase dentro, mas é bem essa situação. Então, sempre tem a participação da Secretaria de Meio Ambiente. E aí a gente tem o caso, então, que é próximo ao banhado, e esse banhado ele serve como uma esponja para amortecimento dessas águas pluviais que vêm nas épocas de mais enxurradas. E a gente teve que levar para os moradores a conscientização de manter, porque alguns açudes e extensões, nascentes desses banhados, ficavam dentro dos lotes, né? Ou dentro do loteamento. Então a gente fez aí, apresentamos esse estudo e isso entra como uma medida também, né, de mitigatória dentro de um estudo de ambiental. Então a gente trouxe aí, a gente faz com os moradores assembleias, mostrando para eles a importância da preservação, da manutenção desses açudes, dessas áreas de banhado, para a comunidade, para o loteamento, para depois eles virem buscar, que hoje eles têm as valas de pluvial são naturais, nos eixos, nas bordas das vias, né? E aí eles querem depois buscar infraestrutura, botar pavimentação, então toda essa conscientização do que eles têm que ter para depois, né, urbanizar e trazer mais infraestruturas para o loteamento, a gente traz nessas assembleias de conscientização ambiental que a gente faz com os moradores. Aqui então é cadastro socioeconômico, no caso REURB-E, a gente leva a equipe social. Quem faz os cadastros e coleta da documentação dos moradores, mesmo em caso de REURB-E, é a equipe social da REURBANE. E o procedimento é o mesmo, só não vai ter a questão da renda ali, né, declaração de renda. Então, o procedimento é o mesmo, documentos
a listagem da CRF, né? E o termo da CRF, a aprovação do projeto, né? O termo de aprovação do projeto e a listagem da CRF, tudo elaborado por nós também, depois minutas, né? Depois a gente leva ao município. Aqui é o ofício da CRF, o registro da CRF. E aqui, então, o morador já com a sua matrícula individualizada, que foi entregue em janeiro deste ano, a matrícula de REURB-E. Neste caso, então, os moradores pagaram as custas cartoriais, foi feito um cálculo de valor venal, a gente apresentou uma planilha, né, de cálculo de valor venal do município para os lotes, aí foi feito o cálculo por metragem para cada morador, e eles pagaram a taxa cartorial para receberem essas matrículas. Foi bem aceito pelos moradores, eles já tinham ciência, né? Desde o começo do processo a gente comunica a eles que tem essa taxa cartorial em casos de REURB-E. Alguns não tinham no momento, ficaram por uma segunda listagem que já está saindo agora. E a gente também teve aqueles casos que não aderiram no começo, não acreditaram no começo, né? A empresa vai... A gente luta muito contra... Nós, como empresa, a gente luta muito com aquela questão assim... eles vão vir, vão cobrar e vão sumir com dinheiro. Ou empresas que vieram cobrar não tinham a intenção de parar com o processo, mas não sabiam o quanto oneroso é fazer uma REURB, quantos técnicos que precisa. Precisa de geólogo, de biólogo, então todos esses profissionais. Então esses moradores que lá no começo não acreditavam no processo, chegam e agora querem aderir ao processo, querem fazer parte. E a gente, lá em Viamão, vamos conseguir incluir eles ainda, né, nesse processo da REURB. Nesse caso, esse loteamento, a popularidade que ele tem, além da questão ambiental, do banhado do Pacheco ali, que faz parte do banhado grande, né? Então, essa questão da educação ambiental, de mostrar a importância daquele banhado para os moradores, ainda existem ali lotes que tem a questão do plantio, ainda mantém a área rural, né? Plantam vegetais, geralmente são culturas orgânicas, né, ali, então conciliar essas duas coisas, né? A questão da manutenção do cultivo domiciliar ali, familiar, né? E também trazer eles para uma zona urbana, né? Então tem que ter todo esse cuidado. E outra questão específica desse loteamento é a questão de se criou lotes na REURB, em comum acordo, prefeitura, comunidade, né? Lotes que ficaram de reserva para a comunidade vender, a Associação de Moradores vender e custear as obras de infraestrutura. Então, tanto nesse como outro também, que é próximo desse, que é o pesqueiro, né, para a questão de melhoria de rede elétrica, né, e outras infraestruturas faltantes, se criou lote dentro da comunidade, esse lote titulado em nome da Associação de Moradores, com a finalidade específica para esse fim. Não pode ser usado para outro fim, a não ser melhoria das infraestruturas faltantes no próprio, ou seja, a comunidade, porque são REURB-E, né? Mas na hora de ser REURB-E, colocar a infraestrutura ali por conta dos moradores, ninguém tira do bolso, né, gente? Então, na hora de... Então, se utilizou desse instrumento e com um acordo, associação de moradores, prefeitura, inclusive até o próprio registrador tem que ter esse tipo de entendimento, né? Porque a matrícula foi aberta em nome da associação de moradores para esse fim, né? Específico de melhoria das infraestruturas faltantes. Acho que é isso. Perguntas? Lá tem uma REURB-E lá, quero te pegar umas dicas lá, né, Cíntia? Boa tarde, meu nome é Leda, eu sou do município de Erechim e eu sou assistente social também. Então eu fiquei com a seguinte dúvida, né? Vocês colocaram a questão que teve o custeio dos emolumentos, né? E também dos terrenos, eles também foram cobrados. Como é que vocês procederam nesse sentido? Como assim os terrenos cobrados? Era área pública? Área privada. Na verdade, havia uma matrícula mãe
que a Vera colocou ali no começo, né? Mas ao final de a cabo, o próprio registrador reconheceu que não havia essa matrícula. Então, no final do processo, nós recebemos uma certidão de não existência de matrícula do registrador, né? E aí, então, ele abriu uma matrícula para fins de reúne no final, e essa matrícula ele abriu ela para fins de reúne e já encerrou ela, deu as próprias matrículas e encerrou ela. Na questão das custas registrais, como a Débora falou, também é importante ressaltar, nós entregamos a planilha de valor venal dos imóveis como terra nua, né? Então, sem considerar nenhuma benfeitoria que os venturos próprios moradores têm colocado, rede elétrica, alguma questão de drenagem, né? Então, foi levado para o processo na CRF esse valor venal bem baixo. Boa tarde. Eu sou a Cíntia aqui, engenheira civil responsável por uma REURB aqui em Porto Alegre. Mas uma curiosidade me veio agora para com vocês. Era uma área particular, REURB, existe uma lei do município de Viamão para cobrança de uma multa dos loteadores, alguma coisa assim, já estabelecida? Não é compensação, é a multa. O loteador não fez parte desse processo. O loteador não fez parte do processo. É exatamente o que prevê a lei 13465. É o morador buscando o seu direito. O loteador foi totalmente ausente desse processo. Então, e nesse caso específico, aquele que eu conversei com o doutor Salomão, que foi o nosso cuidado no primeiro momento, a doutora Paula, nossa diretora jurídica do Grupo Urbano, aqui conosco, eles queriam abrir a matrícula para todos. E acho que no primeiro momento foram 90 e poucos moradores, né? E eles queriam abrir as outras matrículas em nome do loteador antigo, desse clube, né? Que tinha antes. Então foi a nossa preocupação, porque o clube tem muitas dívidas, né? Então tem pior trabalhista, tem tudo. Aí, nossa solicitação de dúvida, a doutora entrou com esse pedido no registro de imóveis, explicando que se essas matrículas fossem abertas em nome, podia vir muitas ações de penhora e tudo mais, né? Aí o registrador entendeu e abriram somente as matrículas da primeira listagem dos beneficiários. Ok. Boa tarde. Wagner de Santa Maria, secretário de Habitação. Cada caso é um caso, todos os casos importam. Uma troca de experiência. Como é que foi procedido o compromisso, o termo de compromisso para as infraestruturas, neste caso de REURB, por conta dos loteadores ou dos responsáveis? Pela Associação de Moradores. Tá, mas tinha infraestrutura? Nesse caso, a infraestrutura essencial, o município tinha drenagem pluvial para o... Certo. Tinha solução de drenagem. Tinha solução de drenagem, né? Tinha rede elétrica. Tem luz, tem água. Tem água, poço artesiano. O município reconheceu o poço artesiano, né? Então... E o cloacal fosse... temos compromisso fácil. Fizeram temos compromisso fácil. Não, é que assim, a lei da REURB estabelece a infraestrutura essencial. É que assim, a lei da REURB tem 5 incisos na infraestrutura essencial. 5 incisos. Os 4 primeiros: água, esgoto cloacal, solução de drenagem, energia elétrica. Certo? Esses 4. Sendo que não precisa solução de drenagem, não precisa de rede de drenagem. A água pode ser poço artesiano, desde que a legislação permita. Esgoto pode ser fossa e filtro, né? E energia elétrica é a única que em geral, energia elétrica tem que ser oficial, né? E a Corsan deu uma declaração que não havia projeto e plano para... Só que no inciso 5º... Por ser rural, não foi feita uma infraestrutura de rua. Não, deixa eu explicar. No inciso 5º está escrito assim. Só um pouquinho. No inciso 5º está escrito assim: ou outras infraestruturas a critério do município. Então, se o município definir que eles têm que botar rede de drenagem, que não é exigida, eles pedem solução, mas se pedir redrenagem, pedir pavimentação com bloco ou com asfalto, vai ter que fazer. Entende? Então, é critério do município. Né? É critério do município. Agora, a lei da REURB, ela não exige, é critério do município. Então, por exemplo, em REURB essa a gente nunca perde, por óbvio, né? Agora, a REURB também a gente tem que avaliar a região, porque
daqui a pouco não faço, porque a pavimentação, se for fazer a pavimentação de bloco ou de asfalto, são milhões de reais. E às vezes inviabiliza a regularização. Então aí a prefeitura tem que avaliar, né, cada caso. Tá ok? Como assim? Tá, última para encerrar, tá, pessoal? Que nós já estamos 15 minutos atrasados. Comentou que essa primeira leva não teve adesão de todo mundo. Vocês abriram essas matrículas, ficou como área remanescente? Como que a empresa lidou com essas pessoas que não aderiram nesse primeiro momento? E se, enfim, se arcou com esses custos, né, para depois conseguir titular? Eu entendi o começo da tua pergunta, tu perguntou se a gente abriu elas, né? Isso, essas matrículas dessas famílias que primeiramente não quiseram aderir a essa REURB, vocês abriram com uma área remanescente? Como vocês Essa parte do vestibular eu dei mais. Não, abrimos somente a matrícula da primeira listagem. Agora foram enviadas a segunda listagem, serão abertas a matrícula da segunda. Esse entendimento, aquele entendimento que tinha nós conseguimos com o registrador, doutor Guilherme, entendesse o que tinha no princípio, qual o princípio da lei 13465. Nós temos que entender que a lei tem uma coisa, o princípio da lei. Qual foi o princípio que a lei trouxe isso? Você lembra que nós falávamos? A primeira listagem e a segunda fica na nuvem. A gente usava esse termo, né? Fica lá numa nuvem, esperando. Então, mais ou menos o entendimento que o doutor Guilherme trouxe, que conseguiu botar no processo essa questão. Ele abre o condomínio, vamos dizer assim, né? Mas não abre as matrículas atualizadas. ficou Não de tudo, remanescente? não de tudo. Deixa eu só dizer o seguinte. Alô? Existe a possibilidade de abrir já as outras matrículas. Tu tem um projeto aprovado. Tu poderia, por exemplo, abrir as matrículas em nome das pessoas que apresentaram a documentação com base na primeira lista, e tu poderia. Nós aqui, né, em alguns momentos, nós deixamos, o registrador espera umas outras listas para abrir a matrícula. Mas nós temos uma modificação legislativa com a Minha Casa Minha Vida que permite abrir as matrículas sem proprietário. Foi uma alteração sem proprietário. Então fica assim, proprietário anterior, os proprietários que eram anteriormente. E diz ali, aberto sem matrícula em função, aguardando novas listas, que eu acho que é isso que diz a legislação. Então existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de aguardar, como os registradores têm feito, os registradores aguardam um tempo para receber novas listas, mas claro que vai chegar um momento que não dá mais. O cara espera um ano, não vem novas listas, ele poderia abrir as matrículas sem proprietário, aguardando que sejam apresentados esses proprietários. Isso aí é muito interessante, porque não fica em nome dos proprietários anteriores, que às vezes podem gerar problemas, porque eles podem querer cobrar, enfim, nós temos muitas dificuldades nessa área. Né? E para concluir, esse microfone deu, né? Olha, para complementar, Tá, deixa eu, bota aqui, ó. Fala aqui para todo mundo. só para complementar a fala, o Tribunal de Justiça do Maranhão fez um acordo com os municípios e com vários reordeiros, tá? Várias empresas de reúbe. Então, diante de uma situação assim, muitas vezes a solução encontrada tem sido deixar em nome do município até que seja possível entregar a titulação. Tá, veja, essa nós entendemos aqui não ser a melhor solução, porque daí tu transforma isso numa área pública, e aí se tu não conseguir titular depois, e daqui a pouco é declarado inconstitucional, vai ficar em nome do município, é problemático. Existe agora essa previsão legislativa de colocar os proprietários anteriores como os proprietários da área, como proprietários anteriores, e abrir uma matrícula sem proprietário é a melhor solução. Certo? Colocar em nome do município é sempre problemático, porque o município teria que passar depois. Se nós não conseguirmos fazer isso pela REURB, nós estamos ralados, porque daí tem que ter previsão legislativa para doação ou para venda, né? Mas quem que abre com essa abertura no caso? Então não seria a melhor solução. Pessoal, nós temos que realmente encerrar, tá?
Agradeço então a Reurbânia, a Débora, o José Elmir. Tá? Encerramos então essa apresentação de casos, tá? Teremos outra amanhã, a apresentação de casos. Então vamos agora para o nosso intervalo para depois outras mesas e debates. Obrigado, José. Vou fazer intervalo.